advogado, presidente da Fundação Rui Cunha, com mais de 42 anos de permanência em Macau. Rui Cunha é hoje o convidado no espaço de entrevistas da TDN. Muito obrigado. Obrigado sou eu pela oportunidade de poder comunicar com a população de Macau. Há 12 anos lançou a Fundação Rui Cunha. Desde então, Macau e o mundo mudaram muito. Está satisfeito com o que tem sido feito? Efetivamente, completa-se agora um ciclo de zodíaco chinês. Começamos no ano do dragão e completamos agora 12 anos de atividade. Se me pede para fazer um juízo e uma análise do que foram os 12 anos e que impacto poderia ter tido aqui na sociedade, eu serei sempre uma parte parcial nisso. E é preciso dar tempo um pouco à história e para que de mais longe se possa ver se efetivamente foi útil. Quanto a mim, e dando a minha visão, eu penso que tenho todas as razões para estar satisfeito. Os objetivos que tinha em vista cumpriram-se. Eu diria até excedeu o que inicialmente eu supunha que iria acontecer e isso facilitou o trabalho da Fundação, que teve um impacto enorme durante o período da pandemia. Foram 3 anos de pandemia, mas mesmo assim creio que os objetivos que tínhamos em vista atingiram-se. A Fundação é hoje uma instituição reconhecida em Macau? Julgo que sim. E sem privilegiar qualquer das comunidades, acho que o nosso objetivo era servir as gentes de Macau, qualquer que fosse a comunidade, e esse objetivo conseguiu-se, porque nós temos muitos eventos e muita da nossa atividade dirigida à comunidade portuguesa, mas não menos atividades temos também dirigida e em especial para a comunidade chinesa, e por isso nós temos... Nota-se, evidentemente que nestes 12 anos, não podemos esquecer que 3 foram marcados pela pandemia, como todos sabemos, mas a seguir à pandemia nota-se uma nova dinâmica na Fundação. Podemos dizer isso? Tínhamos de retomar a atividade. Naturalmente, esse retomar não pode ser súbito e não pode ser de imediato a abertura que se deu em inícios do ano passado. Mas logo que a abertura se desenhou, retomamos outra vez o ritmo das coisas que vínhamos fazendo e que voltámos a fazer. Quer dizer, muitos dos eventos que antes faziam e que estiveram suspensos foram retomados. Dr. Rui Cunha, quantas iniciativas se vão fazer? Já se fizeram, estamos em abril, e estão previstas até ao fim do ano de 2020. Já fizemos e eu aqui começava a referir que de início e de propósito nós adotamos uma dinâmica de fazer os eventos muito próximos e muito sucessivamente, eu diria um pouco quase massacrando as pessoas com os eventos que iam acontecendo. Mas isto tinha um propósito, porque eu vi quando criamos a Fundação que não tinha tempo para ganhar a credibilidade necessária. Se o fizesse muito paulatinamente e muito devagar, nós corríamos o risco de deixar passar um lapso muito grande. Portanto, sem querer... Era necessário fazer muitas coisas para se afirmar. E era por isso é que nós optamos por fazer uma atividade muito mais intensa. E essa atividade intensa reflete-se no número de eventos que tivemos, que agora ultrapassou a barreira de 1.600 eventos ao longo destes 12 anos. E eventos que podemos dividir em 2 áreas, quer dizer, uma área da cultura e ligada ao direito, mas também à história e à própria situação social de Macau. Tivemos 556 eventos.
em maior número foram as exposições, os eventos musicais e coisas ligadas mais à cultura em geral, e esses foram 1078 eventos. Há hoje uma boa relação da Fundação com outras instituições de Macau? Foi uma orientação definida desde o princípio que estávamos abertos a todas as instituições. E posso dizer que, quer a nível de instituições públicas, quer entidades privadas e associações privadas, nós mantemos uma relação muito cordial. Com entidades públicas, o Instituto Cultural tem sido um elemento de contacto, já houve eventos feitos em conjunto, o IAM também temos uma boa relação, e quando é necessário pedir ou oferecer os nossos serviços, nós estamos... De qualquer forma, a Fundação mantém a política de não pedir subsídios à administração. É uma orientação desde o princípio de não pedir, e também eu acrescentava não dar. Pelo menos não dar de olhos fechados e quando há pedidos, e continuamos a ter, mas eu normalmente lamento que teremos de sempre de dizer que não, por ser uma orientação definida da Fundação de não dar. Em vez disso, e quando vemos que é um evento válido que merece ser ajudado, oferecemos desde logo a comparticipar na co-organização, em conjunto, fazermos o evento. Mas não entregamos o dinheiro para que... Qual é a situação financeira da Fundação hoje? Eu diria que até agora foi e agora é estável. Mas, naturalmente, a Fundação tem uma característica que foi a dotação inicial que eu fiz para que a Fundação tivesse logo... 50 milhões. 50 milhões. A par disso, e a par desses 50 milhões, durante alguns anos da sua permanência, até ela ganhar mais raízes, fui dando muitas outras ajudas para a cobertura dos custos administrativos, a ajuda que se mantém agora nessa parte ficou suspensa já, é a Fundação que assumiu todos estes custos que deve, que tem. Nestes 12 anos estamos a falar de um investimento de quanto? Da minha parte, somado, além dos 50, neste momento, e eu tive o cuidado de perguntar ao nosso contabilista, já investi à volta de 78 milhões de patacas. A par disso, não está incluído nisso a utilização de todas as instalações, quer da parte administrativa, quer e em especial a da galeria. A galeria em si é uma parte onde se desenvolve grande notoriedade, pelo menos da Fundação, é ali na galeria. E essa galeria, a nível de mercado, representa uma coisa que eu abdico. Não é? Quais são os ativos neste momento da Fundação? Ativos da Fundação são o que ainda sobra, e ainda mais de 20 milhões que ainda sobram do fundo inicial. Dispõe também de um pequeno apartamento comprado há uns anos atrás, numa altura em que, tendo em vista que muitas vezes, e contávamos com isso, muitas vezes nós teríamos pessoas que vinham de fora e assim, não tendo necessidade de recorrer a hotéis, tínhamos um pequeno apartamento que é usado. Teve prejuízo em 2023 ou nem por isso? Todos os anos nós temos prejuízos. Teremos mesmo de ter prejuízos porque não temos
fontes permanentes Em 2023, qual foi o prejuízo? Quer dizer, não tenho aqui esse número, se me tivesse dado esse pediria e trazia, mas é natural que fosse à volta dos 3 milhões. 3 milhões. Dr. Rui Cunha, fala, digamos assim, de um ativo de 20 milhões. Olhando para o futuro e para os próximos anos, e a sobrevivência da Fundação deixa-o preocupado ou nem por isso? Não é que me deixe preocupado, porque eu, quando fiz a Fundação, eu pensei sempre, e nessas coisas pode-se pensar em fazer algo sem limite temporal, mas para isso é preciso colocar logo umas fontes de receita que assegurem essa intemporalidade e a opção de dar um fundo que assegurasse pelo menos um certo número de anos que deixasse cumprir os objetivos da Fundação. Eu fiz a opção por essa via e por isso eu e os meus filhos pusemos logo o fundo total. Em 3 anos ficou a Fundação dotada de todo o seu fundo inicial. Isso leva a que o fundo vai ficando cada vez mais reduzido e pode suceder que um dia veja esse fundo esgotar-se ou estar em vias de esgotar. Se eu ainda estiver em condições de poder decidir naquela altura, naturalmente será revista essa situação. Revista e, eventualmente, poderá passar por um reforço, poderá passar por uma opção de verificar que os objetivos que a Fundação tinha já estavam cumpridos e que a atividade da Fundação já deixava de ser tão importante quanto foi quando a criei em 2011, 2012, então poderemos ter a opção de deixar que a Fundação temporal. Qual é o orçamento anual, mais ou menos? É à volta disso, é à volta dos 3 de 4 milhões, pelo menos, e depende do número de eventos que se faz e dos encargos que representa esses... Então, diria que mais ou menos há dinheiro para 7 anos. Sim, eu creio que sim, eu creio que vai haver... Eu aproveitava para dizer o seguinte, a Fundação não está fechada a que venham fundos de outra origem, que possam até juntar-se aos fundos da Fundação. E já houve um senhor que também é um filantropo aqui em Macau, que fez um donativo que ainda está ali guardado para ocasiões especiais e pode acontecer outros fundos também se juntar e por isso não faça a previsão que a Fundação vá acabar daqui a 7 ou daqui a 5 ou daqui a 3. Eu não disse acabar, eu disse que... Vamos ver e eu gostaria que não acabasse enquanto, pelo menos, não acabasse enquanto todos os objetivos que tínhamos em vista. Nessa perspectiva, os objetivos iniciais já foram todos cumpridos? Ou ainda estamos a meio do... Muitos, e satisfaz-me que a Fundação talvez tivesse sido a tal pedrada no charco. Nós estávamos, quer dizer, para fazer uma avaliação do que a Fundação representa e o que representou, há que voltar um pouco ao ambiente de 2011 e 2007, a partir de 2007, 2008, as características da sociedade aqui em Macau naquela altura. E isso é que me levou... Nessa altura havia, de certa forma, uma urgência de que aparecesse uma instituição da natureza da Fundação? Não, aquilo que eu via e aquilo que senti quando foi da criação da Fundação é que Macau e toda a sociedade corria um risco se deixasse de lado toda a sua atividade cultural e
num aspecto mais particular, se não houvesse um cuidado de elaborar mais sobre o direito, sobre o sistema legal que houve. Foi, de certa forma, uma pedrada no charco nessa altura? Eu creio que sim, e satisfaz-me ver e ler agora, muito recentemente, ouvir dizer que se vai transformar Macau, usando a expressão inglesa, City of Performance Arts. Quer dizer alguma coisa, quer dizer que se chegou ao ponto de se ver que a cultura é tão importante como os bens materiais que se acumulam com as fortunas que se espalham, e para o bem-estar das pessoas não conta somente a parte material, mas também a parte espiritual, a parte cultural, e isso creio que nesse aspecto Macau teve uma evolução muito grande. Nós, em 2012, quando começamos, não tínhamos tantos eventos. Hoje, acontece que no mesmo dia há 3 inaugurações ou 3 eventos à mesma hora. Não é? Um dos grandes objetivos da Fundação era uma atuação na área do direito. Existe um centro de estudos e reflexão. Sim. Nessa área, estás satisfeito com o que foi feito? Nessa área talvez ficou um pouco menos do que eu gostaria que tivesse ficado. E a razão é simples. O direito de Macau corria um risco naquela altura, e como disse, até numa apresentação que fiz naquela altura do que era a Fundação e porquê criava a Fundação. Corria um risco porque era um sistema legal próprio que teria necessariamente a influência do sistema da República da China, de que passou a fazer parte e, naturalmente, iria integrar o seu sistema dentro do sistema da China. E, ao lado, nós tínhamos um vizinho que é o direito anglo-saxónico que vigora em Hong Kong. O sucesso e o nome e o prestígio de Hong Kong levava a que houvesse a tendência de também absorver em Macau, no sistema continental, algumas das coisas do sistema de Hong Kong. Esses 2 riscos eram riscos possíveis. E hoje eu diria que efetivamente não aconteceu na escala que eu temia que viesse a acontecer. Mas na área da jurisprudência, da publicação, da doutrina, foi feito... Sim, fez alguma coisa e de início bastante. Eu diria que a pandemia foi uma barreira que surgiu porque quer operadores que colaboravam connosco, muitos ausentaram-se para fora de Macau, e também nós fazíamos as publicações muito baseadas com as empresas chinesas que faziam a impressão e tínhamos este circuito aberto. A pandemia cortou e a partir dali começou a ser bem mais difícil isso acontecer. A par disso, ainda um outro fator que levou a reduzir um pouco a atividade vem da necessidade e de um princípio que adotamos desde o início, que era tudo a fazer teria de ser bilingue. Macau tem 2 línguas oficiais e é nessa base que deve ser feita, até porque muitos dos operadores de direito que estão a correr ao foro, neste momento são ou bilíngues ou até só falantes da língua chinesa. Daí que, se notar e se virmos, tudo quanto nós fizemos durante os primeiros anos da Fundação era tudo feito em 2 línguas. E aqui surgiu um problema, é que naquela altura nós arranjámos e tínhamos tradutores que trabalhavam connosco. No momento em que eles foram todos absorvidos pelas necessidades dos organismos públicos e não era possível acompanhar a grelha salarial
existente na função pública. A partir dali começou a ser muito difícil ter tradutores por muito tempo. Eu digo isso, tradutores por muito tempo, porque começavam, até apanhavam um certo treino e no momento que iam embora. E compreensivelmente, compreensivelmente. As traduções, se nós tivéssemos mandado fazer fora, ficava um peso proibitivo, porque há também a questão do número de livros possíveis de serem vendidos. E da nossa experiência, não se pode fazer uma edição de mais de 250 livros e é uma expectativa que 120 a 130 fossem, se conseguisse vender. E, quer dizer, o que não cobre os custos. E de modo que cada publicação quase sempre levava a um... Haveria uma solução, quer dizer, se nós tivéssemos a sorte de cada organismo público ou um organismo público que nos comprasse um número suficiente e distribuísse por todos os organismos e todos os juristas que trabalham na função pública, talvez isso fosse possível, mas sem essa ajuda torna-se muito difícil de fazer uma publicação. Doutor Rui Cunha, e relativamente às questões culturais, está satisfeito com o que tem sido feito? Sim. É uma área que mereceu a pena fazer o que fizemos e que continuamos a fazer. Nessa área, essencialmente se definiu desde o princípio que as pessoas privilegiadas seriam sempre jovens de Macau. Porquê? Porque em Macau nós não temos o mercado de arte, não temos o mercado para a música e quaisquer jovens que quisessem lançar tinham poucas hipóteses de fazer. Só o conseguiam os que tinham posses suficientes para continuar os estudos em Londres, ou deslocarem-se para o Canadá, ou para a Austrália, e ali davam continuidade àquilo que gostavam de fazer. Por isso, tínhamos um princípio ali na Fundação. Primeiro, a gratuidade de toda a atividade que era feita, quando em especial feita pelos jovens. Eram os jovens que eu queria pôr os primeiros degraus para que eles começassem a mostrar-se. 12 anos envolvidos, já tivemos alguns exemplos. Já tivemos um artista que foi o primeiro que fez a exposição na galeria da Fundação, que passados uns tempos recebeu um convite para ir fazer uma exposição em Paris. Eu lembro-me, um pouco apavorado com que ele veio ter comigo e disse: olha, sabe, eu recebi um convite e tenho uma oportunidade de ir fazer 10 dias numa exposição em Paris, mas eu não vou. E eu olhei para ele e disse: não vai, porquê? Não, porque eu nunca saí de Macau. Nunca fui fazer, nem sei como é que é aquilo, não falo francês e por isso não vou. E a minha resposta foi: sabe, você vai, porque quem vai tratar de tudo somos nós. E assim fizemos. Embalámos as coisas, preparámos tudo e preparámos as coisas, e ele foi a Paris, fez lá a exposição, foi um sucesso. Eu aproveitei para, uma vez que estava na Europa, ele fosse fazer mais 3 semanas na Galeria do Casino de Estoril, que, como sabe, é uma das galerias mais conhecidas em Portugal. Estando ali, diz-me ele assim: olha, agora veio um senhor de um sítio chamado Porto, e o senhor quer que eu vá fazer o Porto. Mas ele tinha compromissos aqui, porque era professor de uma escola chinesa e depois teve de vir, mas ficou o compromisso. Esse é um exemplo.
A par deste, por exemplo, temos agora, e é-nos grato que ele vá fazer o nosso concerto de aniversário, um rapaz que agora tem 15 anos, que teria começado ali na Fundação, pela vocação que tinha, ainda com 5, 6 anos, e vai fazer o concerto agora. E recentemente esteve na Europa, já atuou em Londres, já esteve na Áustria e até num vídeo feito pelo famoso pianista Lang Lang da República da China, ele foi o duplo que trabalhou com ele. A Fundação está a comemorar 12 anos. Como é que perspectiva a Fundação quando chegar aos 20? Eu penso que nós temos de ir adaptando às modificações que vão acontecendo. Vamos ter de deixar de fazer certas coisas porque os outros já começaram a fazer. E era isso que nós tínhamos em vista, era, em parte, o empurrar das pessoas para fazer. O Instituto Cultural tem uma atividade intensa, louvável, e por isso preenche de imediato uma série de ocasiões que nós teríamos ou de áreas que poderíamos fazer. De modo que há que reacertar um bocado e, eu diria, até fazermos um pouco uma redução da atividade para certas coisas. Representa que, de certa forma, a Fundação Rui Cunha possa começar a fazer menos exposições, por exemplo? Não, nas exposições não creio, porque não creio que vá fazer muito menos. E eu digo isto porque, por exemplo, nós já temos bastante preenchida a agenda de todo o ano de 25, por pedidos que têm vindo. E ao nível das palestras? Não, das palestras até é uma área onde talvez haja se faça com maior intensidade, mais diálogo, mais participação, que, bem ou mal, para além das pessoas que normalmente assistem a estas palestras, há os que seguem por via do Facebook. Eu vou perguntar isso. As iniciativas da Fundação são transmitidas normalmente no Facebook. Qual é o impacto? Qual é o feedback? Nós recebemos muitas vezes um comentário positivo acerca disso e de pessoas que não podem deslocar-se ou porque não estão, e até alguns que não estão em Macau e que às vezes seguem, porque recebem a nossa newsletter que sai todas as semanas, sabem os eventos que vão acontecer e por isso podem entrar e sabem que a maior parte pode entrar. Dr. Rui Cunha, como eu disse no início, vive em Macau há 42, 43 anos, tem tido uma atividade profissional na área da advocacia e não só, é muito conhecida a sua ligação a Stanley Ho e aquilo que é hoje a Sociedade dos Jogos de Macau. Como é que hoje, para quem tem esta longa experiência de vivência no território, neste território que é hoje muito diferente daquele que era quando aqui chegou, como é que hoje olha para Macau? Eu olho para Macau e eu diria, com uma certa admiração, como tudo evoluiu do Macau que eu conheci quando cheguei em 1981 e o que é o Macau de hoje. É uma evolução demasiadamente até rápida, que não deve ter paralelo noutros sítios do mundo. Uma evolução tão rápida que hoje se reflete no bem-estar da população em geral. Houve muita modificação, a própria sociedade de Macau mudou. Vive-se hoje melhor do que se vivia em 81? Definitivamente que sim. Eu dou só 3 exemplos.
A primeira é que um dos problemas que tive quando cheguei e morava num quinto andar, tiveram de dar como solução comprar um motorzinho que se aplicava no resto do chão para a água poder ser usada no meu apartamento. A eletricidade tinha-se por um protetor de toda a aparelhagem, porque ela oscilava de forma que danizava. Quer dizer, não havia televisão aí. E não havia ainda televisão sequer, nós vivíamos só com os 2 canais ingleses que ainda a TVB e a ATV. Nesta evolução, estamos hoje perante uma outra nova realidade que todos os dias falamos, que é a chamada integração regional. Esse é um caminho inevitável? É um caminho inevitável, mas decorridos 25 anos sobre a passagem, penso que quaisquer receios de que essa integração fosse lesiva da própria natureza e a especificidade de Macau, eu penso que todos nós podemos já estar muito mais sossegados que essa integração se vai fazer de forma gradual e, eu diria, de uma maneira muito sábia que tem sido feita, de modo a que nós que vivemos aqui não estamos quase a sentir e Macau continua a manter as características. Não está de acordo com vós que falam, em certos momentos, de certa forma, de uma aproximação mais ao primeiro sistema do que ao segundo? Não, que essa aproximação se vai dar é natural e considero que isso era esperado e eu até temia que fosse mais rápida ou mais, eu, entre aspas só, eu diria mais violenta. Creio que essa integração está a ser feita de maneira tão cautelosa que é de apreciar e julgo que a população de Macau não tem nem deve ter receio dessa integração, porque tal como vai, todas as pessoas continuam a ter um modo de vida aqui em Macau, seja de qualquer comunidade, e isso... Há pouco falou nos 25 anos. Como é que olha para estes 25 anos? Que balanço é que faz do que foram estes 25 anos? E dia que chegámos ao meio... Chegámos ao meio da viagem dos 50 anos. Dos 50 anos. Eu faço uma análise muito positiva. Não quero ser otimista, não quero ser... não sei o que virá a acontecer ainda daqui até 2049, mas faço uma análise até agora muito positiva. Da forma como foi, vejam-se os números de desemprego a caírem por aí abaixo, vejam-se o nível salarial médio que agora existe em Macau, muito substancial em relação à maior parte do que era antes. As coisas evoluíram e dentro daquilo que se esperava, acho que evoluíram bem. E como é que perspectiva 2049? O que é que perspectiva em 2049? O que é que pode vir a suceder em 2049, sendo que, como sabemos, a China planeia sempre a longo prazo, mas ainda faltam 25 anos, é claro. Em 2049 completar-se-á, digamos, essa integração. Quanto e que mexidas mais se esperam que aconteçam em Macau, olha que eu penso que não serão muitas. Acredita que o princípio, um país, dois sistemas, se meterá para lá de 2049? Estou quase certo disso, porque nós vemos que muitas das características de Macau estão agora
a ser mais até salientadas do que anteriormente. E isso revela que há um interesse em que Macau seja parte da China, mas seja também Macau específico, um Macau com as suas características. E essas características podem beneficiar até a própria República Popular da China. Acredita que Macau fará parte da Grande China, mas mantendo as suas características e até destacando-as e aprofundando-as? Eu espero que sim. Eu espero que sim e aproveito para citar o exemplo de Goa. Goa, logo após a anexação e dadas as circunstâncias em que isso aconteceu, houve uma certa pressão do que poderíamos chamar numa indianização de parte de Goa. Mas, se for ver os folhetos de turismo da Índia, vê a definição de Goa como sendo uma ex-colónia portuguesa com as características portuguesas e tal. E a Índia procura individualizar Goa como parte integrante da Índia, mas com as características próprias. E eu creio que em Macau vai acontecer exatamente o mesmo. E nos próximos 25 anos, que papel é que está reservado aos advogados portugueses? Eu penso que continuarão a ter o mesmo papel que tinham até agora. Poderá evoluir um bocado no sentido de haver limitações derivadas do uso da língua e, em especial, com este esforço que se está a fazer de integração de toda a classe jurídica na área da Greater Bay. Isso pode levar a porque... Doutor, os advogados que não dominem a língua chinesa a médio prazo, por exemplo, estarão condenados? Eu não digo que estejam condenados, porque haverá sempre áreas em que eles podem continuar a trabalhar. Já há de haver outras em que terão as naturais dificuldades. Por exemplo, aquilo que no dia em que o uso da língua chinesa for completamente usado pelos serviços públicos e no contato com haverá a limitação de quem não domina a língua chinesa de poder fazer a abordagem que é necessária para a nossa atividade. Teme que o número de advogados portugueses que venha a diminuir no futuro ou nem por isso? É natural que diminua. É natural que diminua, porque pode não ser muito tentador para quem venha de Portugal de se sujeitar a fazer um período de adaptação e ter todas aquelas dificuldades de integração. E como é que vai o negócio? O negócio da advocacia, porque alguns dos seus colegas, há quem se queixa na perspectiva de que a economia não recuperou totalmente e a atividade dos escritórios também está a refletir. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente. O que está a acontecer é um fenómeno natural, porque se a construção, que é o pilar da economia e é aquilo que faz gerar a maior intervenção dos escritórios de advogados, se a construção parou por completo durante 3 anos, até esta construção, esse setor, puder estar em viagem de cruzeiro, vão levar ainda mais 2, 3, 4 anos. Porque nós não vemos nenhum guindastes ao longo da cidade, o que quer dizer que os projetos estão a arrancar agora e só daqui a 2 ou 3 anos é que estarão em normalidade. Isso reflete seriamente nos escritórios de advogados. Todos eles, eu creio que
poucos poderão evitar essa situação de certa dificuldade, e este é um período difícil que há de durar pelo menos mais 1 ou 2 anos. Isto pode levar a algum desemprego ou nem por isso? Eu não diria que leva ao desemprego. O que pode levar, possivelmente e levará, a uma opção por parte dos novos juristas e candidatos a advogados a fazerem a opção de preferirem a função pública ou preferirem até as empresas privadas. Há escritórios de advogados a mais em Macau, às vezes, ou nem por isso? Ou as regras do mercado ditam... Vamos pôr assim, quer dizer, não haverá escritórios a mais. Pode ser que hajam advogados a mais. Porque se nós virmos que de uma dezena de anos para agora se saltou de 100 para 460, mais de 4 vezes, naturalmente esse salto leva tempo até poder ser absorvido por uma sociedade que tem 650 mil habitantes. O protocolo de relação que havia com Portugal está, digamos, parado? Sim. Haverá alguma hipótese de ele vir... Era bom que ele fosse... Sim, era bom que fosse, quanto mais não seja, até para dar a oportunidade a advogados de Macau e que se fizeram agora advogados aqui, também terem a perspectiva de um dia poderem ir exercer para o outro lado e, nomeadamente, Portugal ser uma porta de abertura para a Europa. E isso pode ter o seu interesse. Eu lembro-me, por exemplo, que muitos escritórios ingleses, grandes, de Londres, procuram advogados jovens de Macau, de Hong Kong, para irem lá trabalhar. Porquê? Por uma razão simples. É que como há uma afluência de população de Hong Kong que quer ter também uma residência no Reino Unido e quer ter alguma ligação ali, é preciso quem fala a língua. É preciso que tenha uma maneira de pensar. E na perspectiva da integração regional, os advogados portugueses têm futuro na Grande Baía? Pode ter, mas há de ser limitado. Pode ser, mas há de ser limitado. Definitivamente não vejo que haja perspectiva muito otimista da integração. Continuo a pensar que merece os advogados portugueses e continuam a merecer muita atenção e cuidado, e tivemos um exemplo agora há 2 semanas em que um dos nossos advogados esteve em Shenzhen e dizia ele que nunca se julgou tão estrela porque vinham todos perguntar, vinham todos falar, todos apresentar e trataram-no de uma maneira muito especial porque era o único em 400 que estavam lá. Como é que vai o direito e a justiça em Macau? Vai bem. Desafios, vai bem. Eu chego, talvez pela minha origem seja sempre assim um pouco fatalista e tenho a tendência de ir aceitando as coisas como elas acontecem. Eu penso que o direito vai indo bem. Vejam-se que em 25 anos pouco ou nada se mexeram nos códigos principais que regem. Anuncia-se que há mexidas, que há a fazer, mas mesmo agora, depois de 25 anos, eu penso que as mexidas hão de ser muito pontuais. O sistema em si vai ser preservado. Por isso, eu tenho confiança que o direito de Macau é um direito que, para se manter,
e para continuar. Pode ser afetado com o maior uso da mediação, da arbitragem, na resolução dos conflitos, pode fazer com que haja um decréscimo do uso do direito e da forma tradicional de usar os tribunais para a resolução dos conflitos. Acha que a arbitragem vai ter uma grande evolução em Macau? Limitado a Macau, eu já fui mais otimista, mas agora estarei numa fase mais cética. E cética por uma razão simples. A arbitragem traz sempre a dificuldade da escolha dos árbitros, tal como nos sistemas que têm júris, e agora estamos aí a ver alguns julgamentos nos Estados Unidos em que é a dificuldade de se constituir um grupo de jurados. Na arbitragem, aqui em Macau, é difícil de encontrar pessoas muito qualificadas que não estejam ligadas a uma parte ou a outra parte. Daí que como os litígios, e só os litígios maiores é que poderão ter relevância para se definir se a arbitragem é mesmo o caminho a seguir, aqui em Macau torna-se difícil arranjarem árbitros. E se nós formos recorrer a árbitros de fora, temos depois de lhes fornecer todo o material para que eles... Falamos no direito, o doutor considera que o direito está bem e a justiça tem sido bem aplicada? Sim, eu considero que sim. No geral, acontece que sim. Embora hajam certas coisas que eu gostaria que não acontecessem e que, com o tempo, eles fossem desaparecendo. Nomeadamente, quer dizer, e digo muito claramente, porque vem nos jornais, nomeadamente, a forma como às vezes decorrem os julgamentos e o tratamento que alguns dos profissionais até recebem. E digo isso e custa-me porque eu tenho 16 anos de magistratura, fui juiz em 10 anos e tenho a experiência do que é. Acha que em alguns momentos os juízes não estão a respeitar os advogados? Eu não diria abertamente que não estão a respeitar, mas eu tive sempre o cuidado de manter um relacionamento muito cordial com todos os advogados, mesmo que não gostasse deles, eu sempre mantive esse tipo de relacionamento. Porque eu creio que a justiça só ganha quando todos os participantes nos julgamentos, todos eles dão o seu contributo. Tem havido renovação. Isto eu pergunto assim, os novos juízes, os novos magistrados que têm entrado no sistema, que é normal, que é uma renovação, não deixam-no sossegado? Não muito, não muito. Espero que o tempo os vá corrigindo e os vá trazendo aqui. Mas isso também aconteceu em Portugal. No momento em que se criou o SES, o Centro de Estudos Judiciários, nós tivemos também esse mesmo problema de muitos jovens colocados de imediato em situações difíceis de resolver, mostraram que a imaturidade, eu, no meu caso pessoal, considero que o sistema antigo, porque eu ainda sou do sistema antigo, em que nós tínhamos de fazer 6 anos, pelo menos, como delegados e a prática nos tribunais, para depois passar a juízes. Esse período era um período extremamente importante, porque era uma parte ativa nos julgamentos, mas não tinha aquela função que é essencial, que era de julgar, de tomar a decisão. E isso não é fácil de aprender, não há manual que ensine, e por isso conta muito a experiência, a vivência e até a vivência que o próprio juiz deve ter
com toda a comunidade. Eu era... Falando nisso, há quem diga que os juízes em Macau estão muito isolados, não têm muito contacto com a realidade. Eu diria, como não saio muito à rua, de facto não os vejo muito na rua. Mas será falta minha, não será deles, provavelmente. Acho que é extremamente importante, e diz-me a minha experiência de 10 anos, os últimos 5 passei no Tribunal Militar e com processos extremamente difíceis e muito mediáticos até, mas... Estamos a falar das FP25. Estamos a falar das FP25, penso que teve. Também há alguns do FP25, o da Rede Bombista, e muitos destes processos passaram por minha mão e eu consegui passar imune, que um colega seu me disse aqui em Macau, porque ele estava cá, que me disse assim, que eu nunca consegui, fiz esses julgamentos consigo, não conseguia apanhar maneira de eu pôr numa caixa num dos jornais. E efetivamente é assim que deve ser um juiz. O juiz deve ser uma pessoa que faz parte da comunidade, que conheça a comunidade. Isolando, acho que é uma má política, é uma má orientação e que se justifica que se existe efetivamente esse isolamento, que seja esbatido com maior confiança que o juiz Doutor deve ter. Rui Cunha, eu diria que é uma das caras, um dos rostos, sempre muito ligado, numa primeira fase, à STDM, hoje à SJM, com esta longa experiência, depois do que era o jogo e a atividade do jogo em monopólio, hoje já não em monopólio, já na segunda fase, porque já houve as primeiras concessões, estamos já no segundo período das concessões. Como é que hoje olha para a indústria do jogo, que é hoje muito mais Sim. poderosa, digamos assim, do que era noutros tempos, sendo que ela sempre foi, sobretudo a partir de uma certa altura, a grande indústria do território? Sim, eu acompanhei o Dr. Stanley durante 29 anos. Nós vim em 81 e acompanhei a própria evolução da STDM, que até então estava mais limitada e que se abalançou a tornar-se o motor de toda a evolução de Macau e que preparou Macau para o que é hoje. Às vezes se esquece isso, mas a evolução que se deu com a abertura, creio que favoreceu Macau. Definitivamente favoreceu Macau, permitiu que Macau desse um salto qualitativo na forma de viver, na forma e vê-se pelos rendimentos que proporcionou ao próprio governo e que lhe autoriza a que hajam benefícios que não se encontram noutros sítios. E a pandemia veio mostrar quanto era útil toda a economia, toda a poupança feita ao longo dos anos foi útil durante esse período. E como é que olha hoje para esta realidade do jogo em Macau? Eu acho que, e é coisa que se ouve há muitos anos, é falar na diversificação. Fala-se na diversificação, mas pouco se vê da diversificação. E é difícil fazer uma diversificação em Macau, um sítio onde não há matérias-primas, não temos espaço para exploração, não temos qualificação em termos... Não há quadros, não há talentos. Não há quadros. Não é possível fazer uma modificação muito rápida. Creio que a própria integração e a maior integração de Macau dentro da Grande Baía pode ajudar a essa diversificação, pode levar a que o jogo deixe de ser... Mas há quem diga que neste momento estamos numa fase em que o Governo ou que as concessionárias tudo fazem, ou quase tudo fazem, porque mesmo na área cultural, de iniciativas, vemos hoje a cidade um pouco dividida e entregue a cada concessionária. Acho que o Governo está a exagerar nessa matéria ou nem por isso?
Nunca gostei muito da política e era mau eu agora fazer um juízo se essa ou não é a orientação desejada. Penso que não se pode depender, como antes, não se pode depender só que sejam as concessionárias as responsáveis pelo desenvolvimento económico e financeiro de Macau. E eu diria também, acessoriamente, que a própria evolução de Macau como sociedade fique dependente exclusivamente das operadoras, porque isso será exatamente ao contrário do que se pretendia, de tentar fazer a diversificação e tentar fazer com que Macau se torne uma sociedade não dependente do jogo, fica frustrado. Uma forte dependência das operadoras é errado? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a sociedade deve ter os seus parâmetros fixados e deve prosseguir isso para bem de toda a população, deve prosseguir usando os meios que as operadoras ou quaisquer outras... A Sociedade de Jogos Macau está bem? Não me cabe definir. Não me cabe definir se está bem ou não está bem. Eu tenho de dizer, porque não estou autorizado a representar a SOTM aqui e nestas circunstâncias, noutras, quanto a ver, mas creio que está bem. Para terminar, fazia parte, era mesmo da direção da Companhia de Corridas de Cavalos, houve esta questão. A forma como tudo acabou não tinha outra porta? Ou não tinha outra solução? Eu creio que não. Eu creio que não tinha outra solução. Porque o acumular dos prejuízos, as dificuldades que estavam a surgir para a própria exploração, não dava para continuar. Foi um erro a última renovação? Podias ter terminado nesse momento? Não, eu penso, aquela renovação, e pronunciando um pouco sobre ela, aquela teria sido uma tentativa de ver se representava uma alavancagem que deixasse o Jockey Club de Macau dar a volta aos prejuízos e à situação em que estava. E permitir a sua continuidade. Permitir a sua continuidade na medida em que, com aquelas características, 24 anos, poderia haver quem investisse, quem pudesse dar a volta necessária para que este clube... Quanto é que provavelmente está a contabilidade, quanto é que os acionistas acabaram por perder ao longo deste projeto? Eu não fiz a conta. Não me cabe, não é, fazer a conta, mas foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro, quer dizer, quando se atingia a um prejuízo anual. Esta relação com os proprietários dos cavalos é um assunto ultrapassado? Eu penso que não, quer dizer, está em curso e faço votos que se encontre uma solução boa para qualquer das partes. Doutor, para terminar, como é que olha para a comunidade portuguesa, a sua renovação, o futuro dos portugueses em Macau? Eu vejo com todo o otimismo. Acho que quando dou nota que já tenho muito mais opções de restaurantes portugueses, desde a integração de Macau na China, nós vemos que nos últimos 25 anos o número de restaurantes portugueses que abriram foi enorme. E o que quer dizer que eu tenho muito mais opções que tenho que Os portugueses vão continuar a ter futuro em Macau? Com certeza.
Eu penso que sim. Naturalmente, o que eu aconselharia a quem queira vir para Macau é que, e digo isso só para, quer dizer, que comece por aprender a usar os pauzinhos, quer dizer, numa imagem de que quem vem para Macau é para se adaptar a Macau. E Macau tem as suas características, incluindo até aprendendo a língua local e fazendo. Penso que quer os portugueses ou qualquer outra pessoa de boa fé que venha para trabalhar e para benefício de Macau e para o seu próprio benefício, acho que tem lugar e Macau oferece tudo bom para o futuro das pessoas. Dr. Rui Cunha, obrigado por ter vindo. Obrigado sou eu por essa oportunidade e vamos ver. Vamos todos trabalhar por Macau. A entrevista com Rui Cunha está a partir de agora disponível também nas plataformas digitais da TDN.